Uma narrativa como essa, irmãos, uma história com desfecho como esse, o tipo de morte registrada aqui, é o tipo de narrativa que normalmente os inimigos da palavra ou das Escrituras usam para dizer: esse Deus do Antigo Testamento era um Deus cruel, vingativo e que destruía os inimigos de maneira cruel de fato. E silenciosamente, por meio de um indivíduo que ele levanta, ele mata um rei de um povo. Essas mesmas pessoas, normalmente, são aquelas que, sem problema algum, defendem o aborto. Essas pessoas que, sem nenhum pudor, têm problema algum com a execução de crianças no ventre materno. Normalmente, dizendo que isso não é violência, pelo contrário, isso é o direito da mulher. As mesmas pessoas deixam seus filhos horas e horas vendo violência e violência sem propósito em jogos e na própria internet. Essas pessoas que abominam a violência são essas que tendem a ler as Escrituras com seu olhar completamente distorcido. O que temos aqui é uma história, no mínimo intrigante, mas que tem por propósito revelar o poder e a graça de Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para. Nenhuma exceção é feita na Escritura, nenhuma exceção. Toda a Escritura ela foi escrita para esse fim, para a edificação do corpo de Cristo. Uma narrativa que tem muito a nos ensinar, e eu passo aqui a direcionar o caminho para o qual esse texto nos conduz, irmãos. É muito importante nós frisarmos como que basicamente ele se divide, não é? Eu quero rapidamente resumir em 7 partes. Preste bem atenção como ele se resume. Não são 7 pontos do sermão, mas como ele se divide em 7 partes. Primeiro, você vai do verso 12 ao 14, que vai descrever Israel servindo aos moabitas e Eglon por 18 anos. Qual a causa dessa submissão? Segundo o texto, por causa que eles fizeram que era mal aos olhos do Senhor. Então, o poder de Eglon e dos moabitas era um poder que foi concedido pelo Senhor por causa do mal que Israel fez contra o Senhor, não seguindo os seus mandamentos. Segunda parte importante, do verso 15 ao 16, Deus então levanta Eude, e o texto é claro, Eude foi levantado por Deus como um libertador. E quem é Eude nesse contexto? É aquele que leva a oferta ao rei dos moabitas. É aquele que tem acesso à presença de Eglon, o rei dos moabitas. Do verso 17 ao 18, eu tenho Eude apresentando o tributo e enfiando um punhal, literalmente, irmãos, um punhal que adentra todo o corpo daquele rei que era imenso, diz o texto, e ele morre ali. No verso 19 a 23, eu tenho ali a morte especificamente, como se deu a morte, como é narrado o contexto da morte. Lembre-se, você vai ter aí do verso 19 ao 23, é como que a história fosse contada rapidamente. Quando chega na execução, o autor coloca em slow motion,
ele coloca a coisa devagar, a coisa vai caminhando passo a passo, ele conta os detalhes da história, que vai do verso 19 ao 23. Do 24 ao 25, a quinta parte, você vai encontrar o corpo de Eglon sem vida, descoberto pelos soldados. Do 26 ao 29, Eude lidera Israel numa batalha contra os moabitas e uma batalha vitoriosa. E no verso 30, irmãos, você tem o resumo, o foco do texto. Veja assim: assim foi Moabe subjugado naquele dia sobre o poder de Israel, e a terra ficou em paz 80 anos. Ficou em paz 80 anos. Olhando então para essa estrutura rápida, vamos começar analisando um pouco esse personagem que surge na história, Eude. Voltemos então para o texto, irmãos, nos versos 12 a 14, preste atenção comigo. Ele diz assim, 3, 12 a 14: então, tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. Fizeram o que era mal perante o Senhor. A história de Eude aqui começa a ser narrada, irmãos. É a história que nós já falamos um pouco, que ela é complexa, mas ela tem muitos ensinamentos. Há um aspecto interessante, porque essa história ela é sinistra, podemos dizer assim. Se alguém fosse fazer um filme, né? Que história sinistra. Lembre-se que a palavra sinistra em latim, ela significa literalmente do lado esquerdo, não é? É o que é do lado esquerdo. O termo sinistro tem a ver com o lado esquerdo. Você pega alguns exames médicos, você vai ver lá, quando eles analisam algum órgão do corpo do lado esquerdo, e eles colocam sinistro, o que é o sinistro ali? De que lado é o órgão que eles estão analisando. Em alguns exames você vai encontrar isso. Essa palavra latina, que literalmente significa mão esquerda ou do lado esquerdo, que é a característica de Eude. É uma história sinistra, por assim dizer, porque ela fala ela conta a história de um homem que era canhoto. Mas essa história, lembre-se disso, irmãos, não é para o nosso entretenimento. Isso aqui não é uma história para que você simplesmente vá contar isso para os outros achando engraçado, ou fazer um filme disso. A história ela é contada para o nosso encorajamento, para que nós possamos confiar inequivocamente nas promessas de Deus. O Deus que poderosamente vai reavivar o seu povo, mesmo quando eles se apartam dos seus caminhos. Mas lembre-se, o desvio do caminho do Senhor não é sempre quando a mãe normalmente acorda um filho todo dia para ir para a escola, com muita dificuldade, ela vai lá, toca nele, está na hora, e ele vira para um lado, vira para o outro. Não pense que o Senhor vai nos despertar da nossa imundície, do nosso pecado, simplesmente com tapinhas nas costas ou cócegas nos pés. Ele vai levantar poderes, forças que vão nos oprimir e que vão nos fazer clamar mais uma vez por Ele. Não espere isso, irmãos. Essa história particular tem que ser colocada na perspectiva certa. Então vamos revisar aqui os eventos como eles acontecem. Vamos lembrar da história. Israel invadiu Canaã mais ou menos em 1406 a.C. A conquista de Canaã foi completada em 7 anos. Da invasão, 7 anos depois. Josué morreu mais ou menos em 1390 a.C. E menos de 25 anos
Veja, menos de um quarto de século, Otiniel foi levantado para defender e para destruir os assírios. 1367 a.C. A terra teve paz por 40 anos, até 1327 a.C. Porque mais uma vez Israel se aparta do Senhor e ele foi oprimido pelos moabitas por 18 anos, até mais ou menos 1309 a.C. E aqui Deus levanta Eude para libertar o seu povo. Israel celebraria 100 anos a terra prometida, no terceiro ano do julgamento, em que Eude se tornou rei. Entretanto, irmãos, em pouco tempo, houve dois grandes reveses, duas grandes mudanças na história, que foi a que acontece Otiniel, Eude, e depois nós temos a história que vai ser contada no capítulo 4, Débora e Baraque. Esses acontecimentos trouxeram e deram a impressão ao povo, irmãos, de que Deus estava punindo-os pelo pecado que eles haviam advertido. E Deus vai fazer exatamente aquilo que Ele prometeu. Quando vocês se apartarem dos meus caminhos, eu vou discipliná-los. O que acontece na sequência é interessante, porque não é apenas esse um fenômeno de ida e vinda, irmãos, é o que Deus falou se cumprindo. Você vai encontrar isso muitas vezes na história. Vamos trazer à memória um período da nossa história mesmo, a história do presbiterianismo, da Igreja de Cristo, irmãos, na Escócia. Você vai encontrar um glorioso avivamento no século XVII na Escócia. E depois desse glorioso avivamento na Escócia, o que veio depois dele? Uma moderação estéril no século XVIII. Isso fez com que nós tivéssemos de maneira clara, irmãos, o abandono do Evangelho por muito tempo. Só que no metade do século XIX, houve alguns avivamentos nessa região, históricos. E esses avivamentos foram eclipsados pelo que agora domina a história em todo esse tempo e toda essa região, que é o liberalismo e o modernismo tomando conta da teologia em toda essa região. A igreja, ela passa também por esses altos e baixos. A igreja que parece morta, o Senhor vem e levanta mais uma vez. O seu povo será preservado em meio a todas essas mudanças em que nós vivemos nos nossos dias. O que Eude vai fazer e o que nós vamos aprender a partir daqui, irmãos? Alguns fatos essenciais que precisam ser compreendidos por nós. 18 anos, Eglon, o rei de Moabe, governou sobre Israel. Israel foi humilhado, foi colocado debaixo da autoridade daquele líder que era chamado Eglon. E onde ele se estabelece? Preste atenção nas palavras. Ele fica na cidade das palmeiras. O que é isso? Cidade das palmeiras. Era Jericó. A cidade de Jericó. Onde ele governou era a cidade das palmeiras. Lembre-se que Jericó era a cidade símbolo da vitória de Israel sobre os inimigos do Senhor. Lembra que Josué fez ali diante daqueles muros, quando eles ruíram? Algum tempo depois, aquela cidade foi levantada. Lembre-se que Josué fez um juramento, e claramente ele disse isso, irmãos,
que aquele que edificasse ou voltasse a edificar Jericó, Deus iria derramar a ira dele sobre o rei e sobre aquela nação. Está lá em Josué 6, verso 26. Ele aponta um juramento e Deus diz que vai destruir quem levantar aquela cidade de novo. Eglon aprendeu isso rapidamente. O que Deus fala não é uma ameaça vazia, é a verdade. Mas ao mesmo tempo, lembre-se disso, Israel, irmãos, sofreu debaixo do jugo dessa nação. Esse povo clamou mais uma vez ao Senhor, e o Senhor levantou um libertador na pessoa de Eude, o benjamita. Que interessante, Eude ou benjamita. Você sabe que a palavra Benjamim significa? Literalmente, Ben-Yamin em hebraico. Ben-Yamin, Benjamim, filho da mão direita. Veja que trocadilho. É interessante porque no texto em português isso é impossível de perceber, mas o jogo de palavras é esse. Como é o nome, qual é a tribo dele? Ele é de Benjamim, que significa filho da mão direita. Só que ele era canhoto. Ele usava a mão esquerda e era filho da mão direita. Filho do favor. É claro, irmãos, que alguns vão levantar muitas teorias. Por exemplo, mais uma vez, Tim Keller e mais outros comentaristas vão dizer, por exemplo, que essa expressão é mão esquerda, ou era uma expressão que daria a ideia de que ele tinha algum problema na mão de fato. Ele era alguém que não tinha condição de usar a mão esquerda, ou melhor, que não podia usar a mão direita. Ele era incapacitado da mão direita. E é interessante que essa é uma forma de dizer que você usa a mão esquerda se você não usa a mão direita. Veja, normalmente é assim, acreditando ou não, eu já joguei futebol, né? Acreditando ou não é uma questão de fé, mas eu joguei futebol. E sempre, obviamente, eu escrevo com a mão direita e chuto a bola com a perna esquerda. Então é meio que atravessado o negócio. Então o que normalmente acontecia? Eu dizia, eu sou aleijado da perna direita. A gente costuma dizer isso, fulano de tal, ele não consegue fazer nada com a outra perna. Porque até é engraçado que é um movimento do corpo tão intrigante, que até quando eu vou comprar um sapato, por exemplo, eu vou colocar o pé esquerdo para a pessoa, para calçar a pessoa. Mas por que não põe o pé direito? Porque, pensando em azar, eu falei, não, é porque é o pé esquerdo mesmo, não tem jeito. Eu já acordo de manhã com o pé esquerdo. Porque a perna direita normalmente não tem utilidade em termos de prática do esporte. Então você imagina alguém que vive numa nação que é uma nação de guerra. O que alguém vai fazer com a mão esquerda? Não há ninguém que use espada com a mão esquerda. A espada, ela é colocada do lado esquerdo e você utiliza a mão direita. Por isso que vai haver um jogo aqui interessante. Ele coloca a faca, vamos dizer assim, do lado direito, não do lado esquerdo. Porque do lado esquerdo coloca quem é homem da espada. Ninguém vai imaginar que alguém está carregando uma arma do lado direito. A arma sempre vai ser do lado esquerdo, porque ele utiliza desse lado. O jogo é interessante porque Benjamim, ele é filho da mão direita que usa a mão esquerda. Ele é um libertador peculiar, adequado. Ele é um libertador apropriado para aquele evento. Ninguém naquela situação se enquadraria melhor do que ele. Um homem que usava a mão esquerda. Poderia entrar, era aquele que levava para dentro do ambiente de Eglon as ofertas. Alguém que não poderia entrar armado. E veja, irmãos, como o texto se desenvolve.
Preste bem atenção. Olhe, volte comigo para o capítulo 3, ele diz assim: então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou o libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de 1 côvado, e cingiu debaixo de suas vestes do lado direito. Veja o detalhe, ele coloca do lado direito a navalha e cobre com roupa por cima. Ninguém iria notar que ele estava armado. Era a única forma dele ter acesso a ele. Ele sabe que esses deuses recebiam as ofertas, riquezas, e daí o tamanho dele descrito no texto, porque ele comia aquilo que era trazido como se fosse um deus, e ele traz uma mensagem para ele, é como se o Deus de Israel tivesse uma mensagem para ele. Então tudo é centrado nele, tudo é voltado para ele, e Eude sabe disso e concede a ele o que ele quer, dizendo: eu tenho uma mensagem para você. Uma mensagem pontiaguda, uma mensagem direta. Eu tenho uma palavra para você, meu servo. E como todo homem que se sente Deus, gosta de ouvir a palavra, foi enfiada nele. Foi enfiada nele. Ele leva nas suas mãos os tributos. Como homem canhoto, ele era capaz de matar Eglon. Um comentarista diz: com a mão direita ele poderia saudar o rei. E quando ele fizesse isso, ele saberia que não haveria nenhum perigo. Eles olham para o lado esquerdo, não há arma nenhuma. Ele vai ser olhado, quem vai avaliar eles e quem vai fazer, que vai saber se ele tem arma ali, vai olhar para o lado esquerdo dele. Ele não tem nada. Ele veio trazer tributo de modo estratégico. Eude, irmãos, creu que ele poderia executar o juízo de Deus sobre o rei Eglon. O tributo foi entregue a ele sem incidentes. Sem dúvida, Eude, que cria, irmãos, e tinha a convicção que estava sendo guiado pelo próprio Senhor em suas ações, ele queria literalmente se apresentar a Eglon como um vassalo único, leal, que veio pagar os tributos e estava ali para se submeter a ele. Para se submeter a ele. O que é que acontece na sequência, irmãos? Quando ele mata Eglon, ele enfia, nós voltaremos isso um pouco mais adiante, mas ele enfia então o punhal no ventre dele, a ponto do texto dizer que o cabo some, ele adentra até o cabo, e ali ninguém vai perceber imediatamente que ele recebeu um furo. Imediatamente Eude sai e vai embora, irmãos. E lá na frente ele encontra umas pedras. Acompanhe o texto comigo, por favor. Quando ele sai da presença de Eglon, diz o texto sagrado:
passou para o vestíbulo, versículo 3, passou para o vestíbulo depois de cerrar sobre ele as portas, trancando. Tendo saído, vieram os servos do rei, viram, e eis que as portas da sala de verão estavam trancadas, e disseram: sem dúvida está ele aliviando o ventre na privada da sala de verão. Acontece que lá na frente, no verso 26, Eude escapou enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Preste atenção, ele faz um caminho e vai e passa pelas imagens de escultura. Onde é isso, irmãos? Em Gilgal. E lá em Gilgal foram colocados pedras, imagens de escultura. Para que isso? Para reforçar a superioridade deles sobre o Deus de Israel. Você lembra bem que quando o Senhor fez Israel atravessar o Jordão, aquele ato foi marcado na memória por um memorial de 12 pedras. 12 pedras foram colocadas em Gilgal. Então, para mostrar a superioridade de Eglon e daquele rei sobre Israel, eles colocaram pedras que eram ídolos naquele mesmo local. Ali, Israel renovou o pacto com Deus. No dia da circuncisão, quando Josué entra com o povo pela terra, pelo mar, pelo Jordão, ali na frente eles são renovados. Houve circuncisão. Tudo, irmãos, parece que foi desfeito. Você sabe o que a descrição é? É como se o pecado de Israel tivesse desfeito toda a obra da restauração. As 12 pedras, o passar pelo Rio Jordão, tudo o que foi feito pelo Senhor, os ídolos assumiram o lugar. Por isso, quando Eude se volta para falar com Eglon, ele disse: trago uma mensagem secreta. A tal ponto que as pessoas que cuidavam do rei ouviram o seguinte do rei: calem-se, ele tem alguma coisa para falar comigo. O rei se levanta do trono, todos saem da presença dele. Ele queria ouvir o que tinha para ser dito. E a mensagem secreta de Yahvé, a mensagem secreta de Eude, foi revelada instantaneamente. O punhal foi enfiado e Eglon caiu. Eude escapa, chama os israelitas e a batalha contra os moabitas é manifestada. São todos destruídos e a paz reina, diz o texto no verso 30, por 80 anos. Por 80 anos. Alguns aspectos práticos dessa história eu queria tratar com vocês rapidamente, irmãos. Vamos dizer que pelo menos 3 aspectos desse tema nos chamam a atenção. Primeiro, verso 12 do capítulo 3 diz assim: o Senhor deu ao rei Eglon de Moabe poder sobre Israel. Você sabe quem os moabitas trouxeram para se juntar a eles contra Israel? Veja, os moabitas, assistidos por outros povos daquém do Jordão. Quem são eles? Os amonitas e os amalequitas. Então eu tenho Moabe, Amon e Amaleque. Os 3 se levantam contra Israel. Eles então começam a oprimir Israel nesse contexto. Parece que houve uma reversão mais uma vez, porque os nomes deles são conhecidos na história, irmãos.
Todos eles são conhecidos na história. Esses opressores são especiais. Essas 3 nações eram conhecidas de Israel. Eram, na realidade, relacionadas com o povo de Deus. Todos os 3 povos mostram um momento em que o povo de Deus quebrou a aliança com o Senhor e pecou contra o Senhor. Por exemplo, Moabe e Amon remonta a história de Ló, quando as suas filhas, tendo ele habitado ali em Sodoma e Gomorra, foi tirado de lá, e as suas 2 filhas geram descendência com o pai. Está lá em Gênesis 19, verso 30 a 38. Os filhos das filhas ímpias de Ló, produzidas pelo incesto, agora se levantavam contra Israel. O outro que chama a nossa atenção, Amaleque, ele era quem, irmãos? Era descendente de Esaú, da linhagem que foi reprovada da semente de Abraão. Os amalequitas odiavam Israel, irmãos, a tal ponto que em Deuteronômio 25, verso 17 a 19, diz que o Senhor decretou sua extinção como raça. Deus decretou a extinção dessa nação. O pecado do passado retorna para trazer grande dor e grande sofrimento acumulado com os pecados do presente. Esse é o grande ensinamento para nós agora, irmãos. Arrependa-se e volte ao Senhor. Ou lembre-se disso, os seus pecados certamente vão te achar. Abandone os seus pecados e volte ao Senhor, porque certamente os teus pecados te encontrarão. Como disse o apóstolo aos da igreja de Corinto na primeira carta, ele disse: lançai fora o velho fermento. Lançai fora o velho fermento. Porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Lançai fora todas as suas práticas antigas. A mensagem de Deus na opressão de Israel é simples: arrependam-se e creiam. Em termos do Novo Testamento, irmãos, é simples: fuja para o Redentor, corra para Cristo, porque somente Ele é capaz de nos salvar dos nossos pecados. Não trate o seu pecado como algo de menor importância. Olhe para a sua vida agora, irmão. Se você não tratar, se você não se arrepender, se você não fugir dele, ele nos encontrará. Segundo princípio importante nesse texto, há uma mensagem para os inimigos do Senhor. E a mensagem é simples, irmãos. Eles viram o seu Deus caído no chão. Essa é a mensagem para os inimigos do Senhor. Se Israel praticou a iniquidade, Eglon foi pior. Israel foi chamado ao arrependimento, mas a mensagem de Deus para Eglon foi um julgamento final e condenação para sempre. A questão que se levanta é simples: quem era Eude? Eude não era um assassino, irmãos, não era um matador, ele não era alguém que era praticante. E aqui nós vimos o mandamento que diz: não matarás.
Eude fez isso porque foi ordenado pelo Senhor. O Senhor, diz o texto no verso 12 a 14, o Senhor o levantou para isso. O levantou para isso. Mas não tenho dúvida, irmãos, o texto nos assegura, isso foi um mandato divino, a execução do julgamento. Eude agiu em obediência à revelação especial de Deus. Eude foi levantado para esse fim, e ele vai executar o que Deus ordenou a ele. Nós devemos lembrar sempre, não há precedente aqui para que você mate ninguém no nome de Deus. Monstros tiranos, irmãos, tiranos, seja quem for, individualmente, nós não deveríamos fazer. É claro que é necessário que aqueles que têm poder e autoridade para fazer, devem fazer, mas você nunca deve tomar como algo particular seu. Não pense vocês que se fizermos isso traremos o bem. Deus comissionou Eude a executar o julgamento, e somente ele poderia fazê-lo. Para nós, no Novo Testamento, no tempo em que vivemos, existe uma palavra final de Jesus para o uso da espada, no sentido de propagação do Evangelho e de defender o Evangelho. Quando Pedro puxou a espada e cortou a orelha daquele que veio prender a Cristo, Jesus disse: baixe a espada. E essas são as palavras do Senhor: coloque sua espada no lugar, pois aquele que levantar a espada morrerá pela espada. Lembre-se, irmãos, o Evangelho não vai ser propagado por espada ou pela força. O poder da igreja está na pregação do Evangelho. Com isso, entenda, não confunda as coisas e dizer, então, é errado ter arma ou desejar que todo cidadão tenha arma. Não, não é errado, porque o objetivo de você ter arma em casa não é a propagação do Evangelho, e não é para esse fim que você deve querer, porque a conversão do coração do homem não se dará por tua força ou por tua violência. Você não tem nenhuma garantia, irmãos, para imitar Pedro ali. Por outro lado, a mensagem para os eglões desse mundo, a mensagem é simples. O Senhor certamente trará juízo sobre os ímpios, seja a forma que for, e no último dia, sem dúvida alguma, quando Cristo voltar, Ele julgará vivos e mortos. Enquanto isso, o povo de Deus espera pacientemente pela volta daquele que executará o juízo. Terceiro princípio importante nesse texto: a terra teve paz por 80 anos. A mensagem é de encorajamento no final. 18 anos de opressão, 80 anos de paz. Não é a mera ausência de guerra, irmãos. É um estado de bênção. A paz é um estado de bênção. Deus abençoa a vida do seu povo com prosperidade espiritual e temporal. E esse povo de Deus vive diante dele em justiça, de acordo com a vontade revelada do Senhor. Ele fala paz ao seu povo. Ele diz: paz seja convosco. Veja o que diz o profeta Isaías. Eu queria que você abrisse o texto sem desmarcar juízos comigo. Isaías capítulo 10, irmãos. Isaías capítulo 10, verso 24. Acompanhe comigo alguns versos desse texto, por favor.
Isaías capítulo 10, versículo 24, depois 25 e depois o 27. Diz assim as Escrituras: pelo que assim diz o Senhor dos exércitos, povo meu que habitas em Sião, não temas a Assíria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bastão à maneira dos egípcios. Veja, assim como os egípcios fizeram contra vocês, não temam. Verso 25: porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para a consumir. Verso 27 diz assim: acontecerá naquele dia que o peso será tirado do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, jugo que será despedaçado por causa da gordura, diz o texto sagrado. Agora vá comigo para o capítulo 11, por favor, no mesmo texto, Isaías, verso 1 a 3. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes o renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, Espírito de conselho e de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos. Mais uma vez, quando os inimigos se levantam, como se levantou o Egito e oprimiu Israel, o que foi prometido? O Senhor levantaria um juiz que era da descendência de Davi, e ele iria livrar o seu povo das mãos dos seus inimigos. A libertação de Israel, irmãos, aponta para a cruz de Cristo. Na cruz o Senhor tirou, literalmente, o poder da morte. Onde está, ó morte, o teu poder? A morte foi tirada. Ali na cruz ele conquistou a paz para sempre para o seu povo. Ele disse: venha a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Há um descanso para o povo de Deus. Todo aquele que crê em Cristo entrou no descanso. Ele é o príncipe da paz, ele é o Senhor da paz. Enquanto a escravidão durou 18 anos, a paz durou 80 anos. Vindo o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O Senhor trouxe libertação para o seu povo. Nos faz lembrar a história da morte de Estevão, que viu o Senhor assentado, ou melhor, em pé, à mão direita de Deus. Veio um Salvador, levantado pelo Pai, para julgar e libertar o seu povo. Benjamim, a mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar vivos e mortos. O Senhor levantará, e já levantou o seu Redentor. A opressão que maior traz angústia para o povo de Deus, irmãos, foi arrancada de sobre nós. O pecado foi perdoado. Já não somos mais inimigos de Deus, agora nós temos paz com Deus. Essa é a grande e gloriosa esperança do Senhor. Israel viu
um libertador estranho. O Senhor enviou um libertador da descendência de Jessé, da mão direita de Deus, para libertar o seu povo das mãos dos seus inimigos. Já parou para pensar nisso, irmãos? Como nós tememos as lutas e o sofrimento dessa vida muito mais do que o pecado, o mundo e o diabo. Essa é a escravidão que nós estávamos, e o Senhor nos arrancou dela em Cristo Jesus. Não te deu apenas 80 anos de paz, Ele te deu a paz eterna. E é isso que nós podemos provar hoje. Não com Eude, mas para onde Ele apontava: Jesus Cristo. Vamos curvar nossa cabeça, vamos orar ao Senhor mais uma vez, irmãos. Obrigado, Senhor, Senhor nosso, pelo privilégio de podermos ouvir a Tua voz, sermos, então, encorajados, ó Deus, a confiar nas Tuas promessas, mesmo diante da malignidade e da maldade desse mundo e até mesmo do nosso próprio coração, nós podemos confiar no Teu poder. O Senhor favoreceu o Seu povo, o Senhor libertou o Seu povo, e por isso nós nos alegramos com o poder do alto. Exalta o Teu nome no nosso meio, Senhor. Fortalece a Tua igreja e dá paz ao aflito de alma. Em nome de Jesus. Amém.